Doença. Israel retoma ataques ao Irão. Donald Trump adverte: os Estados Unidos estão prontos para se defender e a nação israelita. É sexta-feira, 13 de junho de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Hoje é dia de consciencialização para o albinismo. Cerca de 2.000 pessoas que vivem com esta condição têm acompanhamento das autoridades sanitárias do país. O universo de albinos em Angola é de mais de 6.000. O dado foi avançado pela Ministra de Estado para a Área Social durante a abertura da 4ª Conferência Nacional Pró-Albino, que aconteceu em Luanda. Avaliar o plano de apoio de proteção às pessoas com albinismo, PAPA, foi o objetivo da 4ª Conferência Nacional Pró-Albinismo, sob o lema "Exigindo nossos direitos, proteja a nossa pele, preserve nossas vidas". Apenas 2.000 pessoas que vivem com albinismo, no universo de mais de 6.800, recebem acompanhamento das autoridades no país. No nosso país, as estimativas apontam, e remonta a 2023, esta estimativa, para a existência de mais de 6.800 pessoas com albinismo. Destas, cerca de 2.000 têm estado sob o acompanhamento do Sistema Nacional de Saúde, um número que, embora significativo, aponta para a vasta necessidade de ampliar o alcance. No Sistema Integrado de Gestão da Ação Social estão cadastradas 475 pessoas com albinismo, havendo uma proporção de sexos mais ou menos equiparadas. Anualmente celebra-se a 13 de junho o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. O Executivo angolano reconhece desafios para a inclusão das pessoas com albinismo. É com profunda tristeza que reconhecemos que as pessoas com albinismo ainda enfrentam uma carga significativa de estigmatização e discriminação que culmina muitas vezes na sua exclusão social. Os desafios são múltiplos e complexos, desde o acesso limitado a cuidados médicos adequados, à batalha diária contra preconceitos enraizados, até barreiras invisíveis que cerceiam oportunidades. Durante esta atividade foram também apresentadas as 18 recomendações deixadas durante a 3ª conferência. Destas, apenas 4 foram parcialmente concretizadas. Daqui a bocado vamos ter os painéis em que vamos ter preletores que vão nos ajudar a compreender as razões dos porquê que muitas das recomendações da anterior conferência não foram implementadas até hoje. Que às vezes os problemas da visão dos albinos, basta ter a questão da oftalmologia. Não, há uma especialidade, além da oftalmologia, que é a ortometria, que é uma especialidade, sobretudo, que se ocupa da questão da baixa visão. O evento contou também com a participação da Ministra da Saúde, representantes de partidos políticos, da Assembleia Nacional e organizações não governamentais. E em cada 100 albinos, 10 morrem com cancro da pele. Os números foram revelados por especialistas que falaram na nossa reportagem. Entretanto, as pessoas com albinismo garantem que o preconceito ainda é a principal barreira com que vivem. O albinismo não é uma doença, mas é uma condição. A sociedade em geral, não a sociedade angolana, tem nos acolhido com uma certa diferença, se fosse assim dizer. Me vejam como uma pessoa qualquer, né? É cada vez mais comum nos cruzarmos com pelo menos uma pessoa portadora de albinismo nas ruas de Luanda. Wilson Figueiredo e Lúcia Ernesto afirmam que o principal desafio que enfrentam é de conviver com a discriminação e preconceito. Anos atrás, eu estava tratando do meu bilhete, segunda via do meu bilhete, e eu estava andando com um jovem, e o jovem se encontrou com uma conhecida dele. Vais para onde? O jovem disse, não, estou acompanhando esta jovem. Você não escolhe raça. Nós estamos aqui a lutar para que a sociedade angolana tenha do conhecimento que os albinos
são pessoas normais, pessoas que têm a mesma capacidade como qualquer pessoa. A falta de melanina torna as pessoas com albinismo mais suscetíveis ao cancro da pele. O dermatologista Pascoal Alberto declarou que em 100 albinos, 10 morrem de cancro. O dermatologista tem esse papel fundamental. Encontrar, primeiro, não deixar que o cancro apareça, porque é previsível. Segundo, se aparecer, o trate o mais precocemente possível. Portanto, esta deve ser a missão do dermatologista. Sim, a incidência do cancro é mais ou menos de 11%, 10-11%. Quer dizer, em cada 100 que vemos, 10 podem ter cancro. A pele de pessoas com albinismo pode ser muito seca. É importante usar cremes hidratantes para manter-se saudável. Por falta de condições financeiras, Ivone Ngonvulo não tem acesso ao protetor solar. Praticamente, eu ainda não consegui o creme. Nesse momento não estou a me esfregar creme. Só mesmo assim, colocar casaco, camisa, calça só. O especialista declarou também que os custos para o tratamento dermatológico são elevados e que por mês uma pessoa com esta condição pode gastar até 8 frascos de creme. Utilizar pelo menos 8 frascos de 50 ml por São caros, sim, porque temos a dificuldade de produção a nível local, são importados e é preciso que sejam comprados porque são produtos que a empresa farmacêutica que pretende o lucro, embora já começam iniciativas muito importantes de incluir nas suas responsabilidades sociais a doação desses produtos. Angola conta com 46 dermatologistas para responder à demanda a nível do país. Segundo Pascoal Alberto, o número de profissionais que atuam na área ainda é insuficiente. Nós somos sensivelmente 46 dermatologistas angolanos. É claro que é pouco, e temos pelo menos mais 10 expatriados. E o atendimento para a pessoa com albinismo, procuramos a nível da classe decidir que seja um pouco personalizado, ou seja, especificar um dia para esta consulta e destacar profissionais para esta atividade. Em Angola, pessoas com albinismo enfrentam discriminação, com dados indicando que 50% delas ainda sofrem com preconceito. O INAC realizou nesta sexta-feira uma jornada de campo aos centros de acolhimento para crianças e adolescentes em Luanda. Falamos da Casa Magone, do Centro Mamã Madalena e também de Luther Rescova, em Viana. Estas visitas visam garantir a qualidade do acolhimento, avaliar as necessidades das crianças e dos centros e promover a defesa dos seus direitos. Nos últimos tempos, crianças com necessidades especiais são abandonadas em hospitais e lares de acolhimento. Durante a jornada de campo realizada pelo Instituto Nacional da Criança nesta sexta-feira em 3 lares de acolhimento, constatamos essa realidade. A cuidadora do Centro Mamã Madalena, Mônica Molaja, explicou que a instituição abriga há mais de 10 anos 6 crianças especiais, dos 12 aos 17 anos. Devido à sua condição, eles têm um comportamento, temperamento diferente das outras crianças, até mesmo violentos, não é? Então não podem ser juntadas com as outras crianças. Madalena afirmou que, apesar das dificuldades que passam, as crianças podem estudar até 9ª classe. Temos uma escola e temos o internato das crianças, e o centro está no programa das escolas comunitárias, porque os professores que dão aula são voluntários. E os familiares também apareceram que não estavam conseguindo colocar essas crianças nos colégios, os nomes não estavam aceitos, vieram também partilhar junto. Na ocasião, o diretor do INAC, Paulo Calessi, destacou que o país conta atualmente com cerca de 70 crianças com necessidades especiais e que a meta é concluir um centro de acolhimento do Calumbo para estes menores. Na verdade, não é uma ação, não é um assunto alheio a nós. Nesse momento, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher está aqui
criar condições no município do Calumbo, onde tem um centro Nova Esperança, em que provavelmente estão a serem criadas condições para que parte destas crianças sejam acolhidas e acompanhadas naquelas instalações. Pensamos que num curto espaço de tempo vamos poder retirar estas crianças que estão nesse centro e vamos levá-las num lugar mais condigno. Já o coordenador dos lares de Dom Bosco, Teca Lumbi, explicou as necessidades da rede que dirige. Nós temos as dificuldades, como qualquer um outro centro, que é a questão da alimentação, dos vestuários, os materiais adequados ou mobiliários adequados para os reforços escolares, para as atividades lúdicas e didáticas. Paulo Calessi garantiu, por outro lado, que a visita enquadra-se na jornada da criança com o intuito de reforçar a operacionalização do sistema integrado dos centros. Foi elaborado uma plataforma, estamos a chamar de Sistema Integrado de Gestão de Crianças nos Centros de Acolhimento, que não é mais senão uma plataforma que vai permitir nós, ao nível do INAC, acompanhar a movimentação de crianças nesses centros. Para além dos meios informáticos, os computadores, trouxemos também alguma logística, alguns bens a alimentar para poder apoiar naquilo que são as necessidades do centro. Por outro lado, Teca Lumbi fala das melhorias que a instituição terá com a entrega desses bens. Estender a nossa gratidão pelo computador que nos é oferecido, porque temos tido dificuldade no que concerne o sistema integrado, que é a integração das nossas crianças que entram e saem num sistema onde a nível nacional podemos ter o acompanhamento dessas crianças. No entanto, Julieta Nguevi afirmou que estão a trabalhar para a reintegração dos menores no seio familiar. Estamos a fazer a entrevista, saber como é que estão, onde vive, com quem vive, como é que se chama a mãe e muitos, um ou outro que consegue recordar o número de telefone da mãe e conseguimos chamar. Apreensão em Icolibengo. 7 contentores com cigarros aromatizados encontrados em Catete. Em destaque. A ocupação de espaços em passeios e pedonais para venda desordenada continua em Luanda. A falta de mercados e espaços adequados para venda são apontadas como as principais razões pelas vendedeiras. Apesar de algumas administrações aprimorarem estratégias de combate às transgressões administrativas e regularização da venda ambulante, em Luanda, vendedores continuam a transformar pedonais em espaços de venda informal. Mas afinal, o que leva estas mulheres e homens a venderem em locais impróprios e de risco? Deram lugar para vender? Não deram lugar para vender, por isso é que vêm para aqui. Não temos lugar para vender, nos dão lugar para vender, vamos parar de vender aqui. É porque na praça não estão dando lugar, os fiscais estão a chutar e zongueira. Se nós não vender aqui na ponte, vamos ter como se virar, vamos comer o quê? Não temos sítio onde vender. Joana, que vende na Ponta Amarela, em Viana, admite haver praça, porém alega que os lugares no mercado formal são pagos e não compensa o dinheiro investido no negócio. Não temos sítio para vender. Viana toda não tem praça? Até não é isso. Nós não vendemos com muito dinheiro. Para ir no mercado, primeiro tem que comprar o lugar. Nós não vendemos com esse dinheiro aqui. Facilita vender, porque com 10, 20 mil você aqui vende. Já na praça com 10, 20 mil você não consegue vender. Se por um lado está a luta pelo sustento, por outro lado está o perigo de vender em pedonais ou até mesmo passeios, perigos estes que muitos vendedores até têm noção, mas ignoram. Sei disso. Embora que todo cuidado é pouco, mas devemos nos prevenir para não acontecer coisas piores. Na pedonal da FTU, ao que tudo indica, a disputa por um lugar é tanta que as comerciantes já deixam pedras nos seus lugares para não serem ocupados por outras pessoas. Mas os constrangimentos não param por aí. Para quem faz deste lugar o caminho diário, também não tem a vida facilitada. Isso até não precisa explicar muito, é mesmo complicado. É um engarrafamento de pessoas e a ponte própria fica em subcarga. É muito chato, porque principalmente quando estamos a passar e as senhoras estão aqui a vender, elas causam um engarrafamento. E ainda tem aquela coisa de que quando você pede licença, elas ainda querem te tratar mal. E realmente isso é um bocado aborrecido, mas o que fazer? Elas alegam que estão a vir pegar ou buscar o seu sustento, mas ao meu ver isso não é uma justificativa. Pedonais em Luanda
continuam a ser palco de venda desordenada. A ANIESA apreendeu 7 contentores de 20 pés, cheios de cigarros com vários aromas, na região de Catete, na província de Icó-Libenco. Os cigarros, com gosto de frutos e outros aromas, estão proibidos no país desde 2022. O tabagismo causa inúmeros e graves problemas de saúde, afetando quase todos os órgãos do corpo. Além de doenças respiratórias, cardiovasculares e cânceres, também está associado a problemas bucais. Foram apreendidos na região de Icó-Libenco, na zona de Catete, 7 contentores cheios de cigarro de vários sabores, um produto que, segundo o chefe de inspeção e fiscalização da ANIESA, Adérito Mendes, é proibido no país. Fruto da proibição dos cigarros com sabores pelo Decreto Executivo 151/22, de 11 de março, foi proibido a importação, comercialização e produção de cigarros com sabores, ou seja, cigarros com aditivos que contenham sabores que possam facilitar que crianças, por causa mesmo destes aditivos, possam ter acesso ao consumo destes cigarros. Então o governo de Angola decidiu em proibir a importação e comercialização destes mesmos cigarros. A proibição deste tipo de cigarros foi feita em 2022, mas ainda assim há quem de forma fraudulenta tenta introduzir o produto no país. Desde 2022 que está proibido a importação e comercialização de cigarros com sabores, não é? E fruto de um trabalho conjunto com a AGT conseguimos então se determinar a existência, ou seja, a importação destas quantidades de cigarros com sabores, não é? Que foram apreendidos a partir do terminal do Porto de Luanda, não é? E a ANIESA, como consequência e como entidade que vela pela inspeção das atividades econômicas a nível do país, está a dar continuidade à apreensão no armazém do importador. Nesse momento estamos a proceder à apreensão destas quantidades de cigarros com sabores, com o propósito então destes serem inutilizados a posterior. A Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, ANIESA, aconselha a todas as empresas importadoras de cigarros com sabores a deixarem a prática. O Caminho de Ferro de Luanda vai suspender até o mês de setembro a circulação dos comboios no traçado Bungo-Ayan. Motivos técnicos e operacionais estão na base da decisão. O tráfego será interrompido a partir de segunda-feira, dia 16 de junho, e ficam cancelados todos os serviços dos comboios regulares de transportes de passageiros e habilidade na circulação dos comboios, visando garantir a segurança e a qualidade de serviço. A situação deve prevalecer até o próximo mês de setembro. O CFL garante que vai trabalhar para que, dentro dos prazos enunciados, possa retomar a normalidade da circulação dos comboios com um serviço melhor para todos. E a obra Jornalismo da Encomenda, Velhas Práticas, Novas Realidades, é o título da obra do jornalista e professor José Paulo, que foi lançada nesta quinta-feira. Os dilemas éticos e também desafios enfrentados pela comunicação social são as propostas que constam do livro. O livro apresenta uma análise crítica do chamado jornalismo de encomenda, uma prática denunciada como destrutiva à profissão jornalística. O jornalismo de encomenda é mesmo um desvio, existe, é um facto e prejudica a vida, o bom nome das pessoas, não importa onde elas são, por um lado. Por outro lado, também são estratégias para projetar-se na vida. O livro retrata momentos da nossa história em que pessoas tentaram, através do jornalismo, projetar-se de maneira fraudulenta ou prejudicar a vida de outrem. E, portanto, o livro
que é acadêmico, preparado mais para os estudantes de comunicação social, visa exatamente desencorajar a prática de encomendas no jornalismo, a ter-se a verdade, a deontologia e a ética. Nos anexos do livro encontra-se entrevistas exclusivas com nomes marcantes do jornalismo angolano como William Tonete, Reginaldo Silva e Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas Profissionais, muitos deles atuantes durante a guerra e no período de reconstrução, que ajudaram a nova geração a compreender o peso e a responsabilidade desta profissão. O jornalismo de encomenda é um dos grandes males do jornalismo mundial e do jornalismo angolano também, naturalmente. Portanto, a obra é pertinente na medida em que traz aqui à colação um assunto transversal, um assunto que tem sido sistematicamente debatido, quer a nível da classe, quer a nível da academia e também da sociedade de modo geral. Porque, como sabemos, o jornalismo é um bem público. Sendo um bem público, é algo que diz respeito a toda a sociedade, não apenas os jornalistas. Portanto, o doutor Frei também, José Paulo, faz uma abordagem profunda do que é o jornalismo de encomenda. E temos dito que no contexto atual o que nos distingue das outras profissões é de facto a deontologia profissional. Hoje quase que toda a gente se apresenta como jornalista porque há uma confusão de papéis, como disse, que resulta um pouco dessa revolução das redes sociais. Nada contra, portanto eu sou defensor de que quanto maior a possibilidade de os cidadãos se expressarem, melhor para a nossa democracia. Entretanto, afeta de certo modo o papel do jornalismo, ou do jornalista, melhor dito. Obviamente que a contribuição do professor José Paulo é para um enriquecimento da prática jornalística. Sentirmos os princípios éticos, seguir as regras e, obviamente, sobretudo, nós estamos numa fase muito complexa com as redes sociais, inteligência artificial, mas devemos aplicar as regras científicas para a produção jornalística. Com 161 páginas e 5 capítulos, a obra está organizada com etapas claras de conclusões e sugestões para uma prática jornalística mais ética e responsável. O embaixador de Angola, José Patrício, entregou a Sua Majestade Rei Carlos as cartas credenciais que o habilitam a exercer oficialmente as funções de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, no Reino Unido e também na Irlanda do Norte. Antes de chegar ao Palácio de Buckingham, Westminster, em Londres, para acreditação, o embaixador José Patrício, acompanhado de sua esposa, a embaixatriz Maria Dolores Patrício, fez uma curta passagem pela Lancaster House, segundo as regras do protocolo, de onde partiu de carruagem a cavalo para o Palácio do Rei. As cartas credenciais foram apresentadas ao monarca inglês nesta quarta-feira e, de seguida, ao chefe da missão diplomática de Angola no Reino Unido, manteve uma breve conversa informal com o rei Carlos III. O diplomata angolano considerou que a cooperação bilateral está num nível bom, mas entende que há ainda muito espaço para o seu alargamento e aprofundamento. Acabei agora de apresentar as cartas credenciais ao rei Carlos III, que me habilitam a desempenhar as minhas funções de embaixador de Angola no Reino Unido e Irlanda do Norte. As relações vão bem, estão a um bom nível, mas ainda temos muito espaço para alargar e aprofundar. Como sabemos, Londres é uma das principais praças financeiras do mundo e, portanto, nós temos que tirar proveito disso, não é? Os canais oficiais estão abertos, agora temos que entrosar com a nossa cooperação. José Patrício foi nomeado a 7 de janeiro do ano em curso pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola no Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda, depois de ter cumprido as funções de embaixador de Angola na Turquia.
A Fundação Luína celebrou hoje 27 anos de existência com um ato de entrega de meios de compensação e ajudas técnicas para o projeto Esperança, Mobilidade e Liberdade. Com a iniciativa alinhada ao projeto Renascer, o propósito é integrar pelo trabalho uma ação que visa a transportação de pessoas com deficiência através de meios elétricos aos seus locais de trabalho. O trabalho destes jovens no Grupo A Vida. Portanto, estamos a criar as condições para meter as baterias, para colocar as baterias, porque são elétricos, é uma inovação em Angola, e então vamos efetivamente iniciar, penso que para o mês que vem, vamos avançar com dois jovens e vai crescer, obviamente, porque este grupo Sun-África é um grande apoiante deste projeto e que nos ofereceu os veículos para nós podermos trabalhar e ajudar quem precisa. Além da mobilidade para pessoas com deficiência, a Fundação tem outros projetos em carteira que espera concretizar ainda este ano. Temos alguns planos de expandir não só em termos de mobilidade, mas outras atividades que a própria Fundação Luína está a fazer, que consideramos serem muito importantes, não só em termos de solidariedade, mas também em termos de desenvolvimento de pessoas, em termos de progresso, em termos de tecnologia, e achamos que nos podemos associar a esse tipo de atividade. O gesto que assinala a celebração dos 27 anos da Fundação foi abrangente a outras pessoas com deficiência. É o caso desta mulher que por muito tempo sonhava em conseguir uma cadeira de rodas para o seu filho. Primeiro, quero agradecer a Deus, por permitir que esse presente chegasse para mim, e agradecer à Fundação, em especial ao Sr. Denilson, por fazer acontecer um dos meus sonhos, porque são para aí 9 anos querendo ter uma cadeira de rodas. Muito obrigada por tudo, pela cadeira, estou muito feliz. Só não vou chorar porque vou chorar em casa, eu acho, mas vou agradecer, então agradeço muito. Criada em junho de 1998, a Fundação Luína é uma instituição de solidariedade social que tem por objeto social o angariamento de fundos e a execução de ações de apoio às vítimas civis de minas terrestres. Veja no próximo bloco o segundo dia da Angotic e o foco nas startups. Veja também o desporto com a vitória de Angola na Taça COSAFA. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Estamos na segunda parte, bem-vindos de volta. Deputados à Assembleia Nacional aprovaram nesta sexta-feira, na especialidade, o relatório parecer conjunto da proposta de lei sobre o regime geral dos fundos públicos. O diploma, que começou a ser discutido na passada quarta-feira, visa garantir que os recursos financeiros do Estado sejam autónomos e autossuficientes. 2 dias depois de apreciado e discutido na especialidade, o diploma sobre o regime geral dos fundos públicos foi aprovado com 24 votos a favor, 100 votos contra e nem abstenções. Na sua intervenção, o relator da sessão, João Pilamossi, avançou algumas recomendações necessárias ao documento. O artigo 28º com o epígrafe regime transitório, o número 1 passa a ter a seguinte redação: os fundos públicos existentes à data da entrada em vigor da presente lei, sem prejuízo do órgão que o tenha criado, devem ser reavaliados casuisticamente, com vista à sua conformação e adequação ao regime aqui previsto, bem como a sua eventual reestruturação, fusão ou extinção. No número 2, aditar a expressão nos termos da lei. No artigo 29º, alterar a designação da epígrafe para jurisdição competente, o corpo do texto passa a ter a seguinte redação: os fundos públicos estão sujeitos à jurisdição dos tribunais com competências em matéria de contencioso administrativo, excepto quando atuem segundo regras de direito privado. Depois que aprovada na especialidade, o diploma vai ser discutido na generalidade. As comissões de Economia e Finanças, de Assuntos Constitucionais e Jurídicos, competentes em razão da matéria, são de parecer favorável e recomendam ao plenário da Assembleia Nacional a votação final global da proposta de lei sobre o regime geral dos fundos públicos. O presente relator parecer conjunto foi apreciado na especialidade,
em reunião conjunta das Comissões de Trabalho Especializado da Assembleia Nacional e votado pelas comissões competentes em razão da matéria. Entretanto, na tarde desta sexta-feira, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu e reuniu com presidentes dos grupos parlamentares para preparar a próxima reunião plenária que acontece a 19 de junho, conforme avançou o porta-voz da Casa das Leis, Manuel Dembo. Nesta reunião, o plenário da Assembleia Nacional vai proceder à votação final global da proposta de lei sobre o regime geral de fundos públicos. De igual modo, serão discutidos e votados, na generalidade, 4 propostas de lei, nomeadamente a proposta de lei sobre o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional, sobre as condecorações e distinções da Polícia Nacional, sobre a codificação das unidades territoriais, bem como a proposta de lei que altera o Código de Valores Mobiliários. No final do encontro, Manuel Dembo referiu igualmente que o plenário vai também analisar, na mesma data, o relatório de execução do OGE 2024, referente ao 4º trimestre. No âmbito da competência de controle e fiscalização da Assembleia Nacional, o plenário vai analisar o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao 4º trimestre de 2024. Em cumprimento da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, a Assembleia Nacional vai proceder à designação de membros para a CNE em virtude das decisões do Tribunal Constitucional, conforme sublinhou o porta-voz da Casa das Leis. Sobre a providência cautelar não especificada, em que o grupo parlamentar da UNITA solicitou a não votação da resolução sobre a composição nominal dos membros da Comissão Nacional Eleitoral e no acórdão número 994/2025 sobre a ação de impugnação intentada pelo grupo parlamentar da UNITA referente à resolução que fixa o número de membros da Comissão Nacional Eleitoral por partidos políticos ou coligação de partidos políticos. O segundo dia do Angotic 2025 decorreu com grande destaque para o ecossistema das startups nacionais. Estão expostas mais de 100 que apresentaram inovação tecnológica voltadas para a resolução de problemas sociais e também empresariais. De acordo com dados da organização, o evento registra até o momento a participação de 5.000 visitantes. Estamos a ver a volta dos 5.000 de ingressos comprados. Então, acredito que o fluxo deve estar à volta disso, ou metade, dependendo da afluência ontem e hoje também, mas estamos à volta dos 5.000. Há prêmios para os participantes, por exemplo, das startups, e há menções honrosas para os participantes expositores corporativos. São 150 startups oriundas de diversas províncias do país que aproveitaram a plataforma para mostrar produtos e serviços criativos. Nós trazemos a tecnologia para as pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas. De que forma? Ensinamos essas pessoas a usarem o computador de uso comum, o telefone digital, o ATM e outros equipamentos eletrônicos para que essas pessoas não fiquem fora do mundo que é liderado pelas tecnologias. Ela é uma aplicação voltada ao desporto, para a apresentação de resultados de jogos ao vivo, estatísticas desportivas. Também a pensar para os apostadores, nós damos alguns prognósticos, dicas de apostas e palpites, já prontos para os apostadores fazerem as apostas. A nossa startup traz como solução um sistema integrado de robótica baseado nas aplicações industriais para o ensino. Ou seja, é um sistema totalmente desenvolvido tendo em conta as tecnologias que existem dentro das indústrias, mais personalizadas para o ensino. Ou seja, permitindo que, por intermédio de atividades práticas dentro das instituições, os estudantes estejam mais próximos da realidade industrial. Startups com soluções de inteligência artificial, educação e saúde encontram no Angotic oportunidades para receber financiamento ou investimento. Temos aqui também um palco, como vocês devem estar a ver agora neste momento aí atrás, onde startups fazem pitches, pequenas apresentações de negócio, e no final a Unitel irá premiar as 3 melhores startups
que aqui estiverem. A feira tecnológica, que já contabiliza mais de 5.000 visitantes, mostra-se como um ponto de encontro entre investidores, inovadores e instituições públicas e privadas que procuram transformar ideias em negócios sustentáveis. Criamos, e vamos inaugurar hoje, um centro de excelência de inteligência artificial generativa. Basicamente está a aproveitar as novas tecnologias, os chamados GenAI, os ChatGPTs e todas essas conhecidas, para desenvolver soluções específicas para os vários setores de atividade da nossa economia, específicas para Angola. O Angotic 2025, que decorre sob o lema 50 anos a comunicar, a modernizar e a desenvolver Angola, termina neste sábado. Conferência Internacional da Mulher. Mulheres a cruzar fronteiras, suas histórias e sonhos. Em destaque. Estamos na página desportiva. Angola está na final da Taça COSAF após golear nas meias finais o Madagascar por 4-1. Os palancas negras entraram para o relevado do estádio Toyota com o objetivo traçado: chegar à final da edição número 24 da Taça COSAF. Desta feita, a vitória começou a ser desenhada muito cedo. Aos 19 minutos, Depu, na marca dos 11 metros, abriu o marcador. Com a partida totalmente dominada, Angola chegou ao segundo tento, novamente de penalti, no frente a frente entre Depu e o guarda-redes da seleção malgache. O atacante angolano levou a melhor ao bizarro no encontro. 2-0 foi o resultado ao intervalo. Na segunda parte, os palancas não tiraram o pé do acelerador e controlavam as jogadas ofensivas de formas a ampliar o placar sem dar espaço de manobras ao adversário. Os palancas dilataram o marcador, primeiro por intermédio de Zine, de cabeça, após cruzamento de Quiliano. Depois foi a vez de Além apontar o quarto golo do combinado nacional. It's a great finish from the substitute Miguel. Antes do apito final, Mika reduziu aos 90+2 para o Madagascar. Com este resultado, os palancas negras marcam presença pela sexta vez na final da Taça COSAF, a ser disputada neste domingo. E encerrou nesta sexta-feira o curso de treinadores de licença B da CAF, organizada pela FAF e a Associação de Treinadores de Angola, que contou com a participação de 25 formados. Os treinadores colocaram em prática tudo o que aprenderam durante os 7 meses de formação e o local escolhido foi o campo do ex-R20. O curso foi ministrado em 5 módulos com conteúdos atuais que regem o futebol moderno. No final do curso, os formandos expressaram as suas satisfações pelos conteúdos apresentados. Trará muitos benefícios naquilo que é o meu percurso como treinador. É um processo, ele sem saber. Eu acho que os benefícios serão visíveis quando a gente aplicar na íntegra, porque o conhecimento foi dado, agora cabe a nós treinadores aplicar. Esse é o objetivo e eu acho que foi uma formação excelente e só temos a agradecer à organização por essa grande oportunidade. Dentro daquilo que são os conteúdos modernos e atualizados, não só a nível de Angola, mas também a nível de outros países. Penso que capacitar é muito importante, mas acima de tudo percebermos o que é que nós vamos fazer no pós esta capacitação com aquilo que nós aprendemos. Fazer essa triagem da nossa parte, essa avaliação, porque tudo se aprende, tudo se ensina, mas temos que perceber também aonde, como, de que forma, qual o contexto, em que condições é que estamos. Mas tudo isto, em suma, estou feliz por ter concluído, penso eu, não é, esta licença B. O curso está a ser fantástico em todos os aspectos, na sua organização, naquilo que são os conteúdos e, portanto, nesse aspecto muito positivo. Da minha parte, sinto-me extremamente satisfeito e realizado, porque este era um dos meus grandes objetivos. Já trabalho em Angola há 10 anos, já treinei uma seleção africana, Guiné-Bissau, e tinha como objetivo fazer as minhas licenças em África. Em Angola, já há 10 anos, Paulo Torres, treinador do Desportivo da Huila, argumentou que o momento serviu também para a troca de partilhas. Gosto de conhecer o meu adversário, não só a equipa em si, mas gosto também de conhecer o treinador que vou defrontar, porque cada treinador tem as suas ideias, tem as suas equivalências e tudo isso faz parte do jogo. Portanto, aquilo que partilhei com eles sempre são coisas que nós treinadores, acima de tudo, temos de ser humildes, perceber que muitas das vezes a nossa humildade
com os jogadores, com os nossos dirigentes, com os nossos adeptos, nos ajudam muitas das vezes a ultrapassar momentos que não são os melhores. Zeca Amaral, presidente da Associação dos Treinadores de Angola, disse que o objetivo passa por formar treinadores para o desenvolvimento do futebol. A nossa felicidade é grande na medida em que faz parte do nosso plano de formação. Somos parceiros da Federação Angolana de Futebol e dentro dessa perspectiva temos estado a dar corpo ao plano nacional e o legado que nos propusemos deixar é a formação contínua dos treinadores. Zeca Amaral disse ainda que o próximo passo a ser dado será o curso de treinadores para a licença A. Nós vamos continuar a trabalhar por formas a que ainda este ano, e é este trabalho que a Direção Técnica Nacional da Federação Angolana de Futebol tem feito, consigamos trazer para cá já a licença A, para que as próximas licenças acima da licença A consigam chegar. Do resto é isso, vamos continuar a trabalhar e já nos próximos meses vamos continuar com o processo, porque isso não para com esse encerramento dessa licença B. Participaram do curso 25 técnicos vindos das diversas províncias do país e foram abordados conceitos como metodologia de treino e capacidade motoras. Agora sobre o Nacional de Hóquei em Patins, a Académica de Luanda e o Devesport definem o campeonato neste sábado, às 18 horas, no pavilhão principal da Cidadela. Continua renhida as partidas da final do Nacional de Hóquei em Patins. Prova disto foi o que aconteceu no quarto duelo entre os ambos conjuntos. A Académica, por exemplo, sabia que em caso de derrota perderia o campeonato e a vitória forçaria o jogo 5 e último. Os pupilos de Alberto Domingos entraram com vontade de resolver o jogo, não dando vários espaços de manobra à formação do Devesport. Foram 6 bolas contra apenas 2 do adversário. Com este resultado, a formação da Académica de Luanda e o Devesport chegam ao jogo 5 com 2 vitórias cada, mas apenas um levantará o troféu da edição número 47 do Nacional da modalidade. Um duelo agendado para este sábado às 18 horas no pavilhão principal da Cidadela. Morreu hoje Diamantino Mussocola, deputado permanente do grupo parlamentar da UNITA. Diamantino Mussocola era considerado um parlamentar com grande sentido de missão, humilde e dedicado, e membro da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, do Grupo Nacional de Acompanhamento ao Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A Assembleia Nacional, os grupos parlamentares da UNITA e do MPLA já se pronunciaram sobre a morte do político. O deputado terá se sentido mal durante a viagem que fazia do Ambo para Luanda. De acordo com um membro da caravana e que não foi identificado, o deputado Diamantino Mussocola recebeu os primeiros socorros no Hospital Municipal da Kibala e mais tarde foi transferido para Luanda para a Clínica Sagrada Esperança, onde veio a falecer nesta sexta-feira. O malogrado desempenhava a função de secretário nacional para a organização da UNITA e na Assembleia Nacional pertencia à terceira comissão que responde por questões das relações exteriores, cooperação internacional e comunidades angolanas no estrangeiro. As reações à morte do parlamentar não se fizeram esperar. O primeiro secretário da mesa da Assembleia Nacional reage em nome da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares. A Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares tomou conhecimento, com profunda consternação, do falecimento do deputado Diamantino Mussocola, tendo manifestado o seu sentimento de pesar ao grupo parlamentar da UNITA, à família e aos amigos. O primeiro secretário da mesa da Assembleia Nacional fala em nome da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares. Da Casa das Leis surge ainda a nota de condolências da presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que diz ser com profunda dor e consternação que recebeu a notícia do falecimento do deputado Diamantino Domingos Mussocola, do grupo parlamentar da UNITA. Para Carolina Cerqueira, Diamantino Mussocola foi um deputado com grande sentido de missão, humilde e dedicado. A presidente da Assembleia Nacional diz em nota que neste momento de dor e de luto almeja que o exemplo de humildade,
dedicação ao serviço público e de defesa dos mais nobres interesses dos angolanos, continue a iluminar os caminhos da política e da convivência pacífica. Também, em nota, o grupo parlamentar do MPLA refere que tomou conhecimento do passamento físico do deputado da Assembleia Nacional, Diamantino Domingos Mussocola, e endereça, em nome dos deputados e funcionários do grupo parlamentar, ao grupo parlamentar da UNITA e a toda a família enlutada, as mais sentidas condolências pela perda irreparável que constitui a morte do deputado. A Comissão Permanente da UNITA, através do seu secretário para a Comunicação, Evaldo Evangelista, informa que oportunamente serão divulgadas mais informações sobre as exéquias do parlamentar. Mais informa que o programa das exéquias do malogrado será oportunamente tornado público. O Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA endereça à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar. Paz à sua alma. Como deputado à Assembleia Nacional, Diamantino Domingos Mussocola deixa um legado de humildade, camaradagem e de ensinamentos que enriquecem os debates políticos na Casa das Leis face aos desafios da ação parlamentar, sinalizam as diversas forças políticas com assento na Casa das Leis. E no âmbito das festividades dos 50 anos da Independência Nacional, Luanda acolheu hoje uma Conferência Internacional da Mulher, sob o lema Mulheres Cruzando Fronteiras, Suas Histórias e Sonhos. O encontro organizado pela OMA Braço Feminino do MPLA teve como objetivo refletir o envolvimento da mulher em todo o processo político que levou à conquista da independência, à consolidação da paz e ao desenvolvimento social e econômico em África. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, afirmou no painel sobre empoderamento político e econômico ao longo dos 50 anos da independência nacional que o acesso ao ensino, crédito, combate às desigualdades do género são caminhos que levam as mulheres ao empoderamento. E estes objetivos de vida que nós, as mulheres, temos, passa necessariamente por nos sentirmos empoderadas. E, no meu conceito, quando penso em empoderamento, não penso apenas em formar alguém para poder exercer uma atividade com rendimento, uma atividade rentável, que lhe dá recursos. Não. Para mim, o empoderamento é mais do que isso. Para mim, o empoderamento é capacitar mulheres, educar mulheres, enfrentar a vida, a terem sonhos e a serem capazes de fazer tudo. Na política, na economia, na justiça, em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer atividade. Empodero uma mulher quando lhe promovo a vice-presidente da República. A conferência constitui um palco para a concertação de ideias rumo ao desenvolvimento da mulher, uma caminhada considerada longa, mas que já teve o seu início. Por estarmos aqui reunidas para discutirmos e refletirmos questões transversais à vida da mulher, com ênfase ao seu empoderamento e à sua participação mais ativa na vida política dos nossos países e, em particular, em Angola. Temos uma responsabilidade coletiva de não permitir retrocessos e consolidar as nossas conquistas já alcançadas, para que todos percebam, de uma vez por todas, que o empoderamento e a promoção da mulher é uma estrada sem volta. A conferência está enquadrada nas festividades dos 50 anos da Independência Nacional. Contou com a presença de cerca de 300 convidados. Veja daqui a pouco o ataque israelita à capital iraniana, a reação americana ao ataque e a retaliação do Irão a Israel. Eu volto em instantes, não saia daí. Até já. Estamos de volta.
A província do Cabo Oriental recebeu hoje a visita do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, depois de a região ter sido atingida por buscas e resgate continuam pelo quarto dia. Durante a sua visita, Ramaphosa manteve encontro com funcionários do Centro de Gerenciamento de Desastres, além de visitar uma ponte de onde o autocarro foi arrastado pelas águas. Na sequência, 6 estudantes menores, o motorista e um outro adulto morreram. Durante o encontro, o chefe do governo provincial disse que o esforço de resgate foi paralisado nas primeiras horas das enchentes devido à falta de recursos, como equipas especializadas de busca e resgate, mergulhadores e unidades de cães. Um grupo de 20 países líderes na proteção do oceano foi hoje criado, segundo o anúncio do enviado especial francês para a 3ª Conferência do Oceano das Nações Unidas. A medida é considerada muito importante, pois considera que os 20 países fizeram o trabalho de casa. Segundo a agência Lusa, o grupo também ratificou o Tratado do Alto Mar, que vai proteger as águas sob jurisdição internacional, aprovou uma moratória à exploração do mar profundo, bem como comprometeu-se em ter 30% de áreas marinhas protegidas até 2030. A mesma fonte refere que a proposta da criação desta coligação de países tinha sido feita pela Fundação Oceano Azul ao presidente francês no passado mês de março. A Conferência do Oceano, que terminou hoje, decorreu junto ao porto de Nice, com mais de 100 países e 40 agências internacionais. A próxima será organizada pela Coreia do Sul e pelo Chile. O exército israelita voltou a atacar a capital iraniana, Teherão. O exército bombardeou instalações nucleares e militares do Irão na madrugada desta sexta-feira. O país já fala em múltiplos comandantes e também 6 cientistas nucleares mortos. Numa escalada dramática das tensões no Médio Oriente, Israel lançou nesta quinta-feira à noite uma vasta operação militar que visou as principais infraestruturas iranianas. Com o nome de código Operation Rise Lion, a ofensiva atingiu mais de 100 locais em todo o Irão, concentrando-se em instalações nucleares, complexos de liderança militar e sistemas de defesa aérea. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. A escalada e a precisão dos ataques marcaram uma das campanhas aéreas mais extensas dos últimos anos na região. O confronto coloca 2 das mais poderosas forças armadas do Médio Oriente em rota de colisão direta. O primeiro-ministro israelita justifica a operação como um ato de sobrevivência de Israel face ao programa nuclear iraniano. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Há mais de uma década que o Irão e Israel se visam mutuamente com ciberataques, operações secretas e ataques militares, tendo as tensões aumentado nos últimos anos devido ao programa nuclear iraniano e à influência regional. Entretanto, começou a retaliação do Irão aos ataques israelitas nas últimas horas. Alertas de ataque aéreo soaram em Tel Aviv e Jerusalém e pouco depois feixes de luz iluminaram o céu noturno de Israel. Era o domo de ferro a funcionar, ainda que alguns projéteis tenham conseguido passar e avançado o sistema de defesa antiaérea.
Nas imagens em direto parecia fogo de artifício, mas era a primeira de uma vaga de mísseis que dava início à retaliação do Irão contra Israel, confirmada minutos depois pela agência de notícias IRNA. Uma de duas vagas que enviaram centenas de mísseis em direção a vários locais do território israelita. Segundo o Times of Israel, que cita uma fonte militar israelita, estima-se que tenham sido lançados cerca de 100 mísseis balísticos iranianos contra Israel, logo na primeira vaga. Nas imagens em direto era possível também ver a formação de uma coluna de fumo no meio dos prédios no centro de Tel Aviv, não sendo possível perceber se o fumo se devia aos mísseis ou às interceptações. Ao mesmo tempo, o líder supremo do Irão acusa Israel de ter lançado a guerra e prometia infligir golpes pesados como resposta aos ataques israelitas da madrugada desta sexta-feira. Depois, seguiu-se uma nova onda de mísseis. O ataque está em curso. Dezenas de outros mísseis foram lançados em direção ao Estado de Israel, segundo declaração das forças de defesa israelitas. Entretanto, o conflito israelo-iraniano fez disparar hoje o preço do petróleo no mercado internacional. Na última atualização, o preço do petróleo estava a ser comercializado o barril a $75. E a especialista em relações internacionais, Emília Goretti, analisa o momento atual de tensão entre Israel e o Irão. Este ataque, que já mereceu um contra-ataque há bem pouco tempo, aumentou o risco do envolvimento de nações muito poderosas no conflito. Eu falo propriamente dos aliados, por um lado os aliados do Irão, e a título de exemplo nós temos a Rússia, e por outro lado nós temos os aliados de Israel, que se tivermos que buscar um exemplo, nós vamos buscar os Estados Unidos. Vamos voltar a ter um cenário muito similar com aquilo que foi registrado na era de Guerra Fria, onde essas duas nações tinham guerras ideológicas, mas os seus aliados ou aqueles que geralmente injetavam dinheiro, ou que essas nações geralmente injetavam dinheiro, acabam por estar em situações muito delicadas. Preocupa muito a intensidade destes ataques, que tornam-se cada vez mais violentos. Não podemos nos esquecer que o ano passado nós registramos 2 episódios, um no primeiro semestre e o outro no segundo semestre. O segundo acabou por envolver um dos principais líderes iranianos. Mais de 30 acidentes de aviação foram registados só este ano, com os Estados Unidos a serem o país com o maior número de casos. Entre os vários acidentes, um dos mais fatais foi ocorrido nesta quinta-feira, na Índia, onde as autoridades anunciaram que encontraram já a caixa preta. As autoridades indianas anunciaram que recuperaram uma das caixas pretas do avião da Air India, que caiu nesta quinta-feira, pouco depois de ter decolado da cidade de Ahmedabad, no território indiano, com destino a Londres, Inglaterra. A queda da aeronave, com 242 pessoas a bordo sobre uma faculdade, provocou a morte de mais de 450 pessoas, incluindo passageiros e membros da faculdade. Além dos mortos, a queda do Boeing 787 Dreamliner deixou também vários feridos, incluindo pelo menos 4 em estado grave. Dentre as pessoas a bordo no avião, apenas uma sobreviveu. Trata-se de um cidadão britânico de origem indiana de 40 anos. O Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação da Índia está a conduzir a investigação com o apoio de especialistas norte-americanos do National Transportation Safety Board, da Federal Aviation Administration, da Boeing e da General Electric. O acidente de aviação registrado nesta quinta-feira na Índia é considerado um dos mais trágicos da história da aviação. Só neste ano foram registrados mais de 30 acidentes de aviação em várias partes do mundo, que terminaram em cerca de 400 mortos. Os Estados Unidos registram um maior número de casos. Dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo indicam que em 2024 a taxa de acidentes foi de 113 por milhão de voos, o que equivale a cerca de um acidente a cada 880 mil voos.
E voltamos à atualidade nacional. Lá em Cabinda, a Comissão Provincial de Proteção Civil trabalha na elaboração de estratégias que visam manter a população mais segura durante a próxima época chuvosa. Os membros da Comissão estiveram reunidos e recomendaram a colaboração das administrações municipais nesta empreitada para o alcance dos resultados desejados. A província de Cabinda, geograficamente, está localizada numa zona sensível, com muitas elevações, situação que provoca enchentes de água, sobretudo na zona baixa da cidade. A população enfrenta desafios enormes sempre que cai chuva. As inundações têm sido frequentes em algumas residências, valas entupidas e ruas intransitáveis por conta das águas. Para contrapor a situação, o governo provincial criou a Comissão da Proteção Civil, que tem estado a interceder em alguns casos que ocorrem ao nível da cidade. Para avaliar as ações, o governo promoveu um encontro que serviu de análise da época chuvosa passada e elaborar estratégias para os próximos tempos. No final do encontro, o comissário bombeiro Henrique Capita Porta-Voz fez balanço positivo sobre o trabalho desenvolvido durante a época chuvosa passada. Comparativamente ao ano passado, tivemos um nível de inundações de residências na ordem dos 2.333 residências inundadas. Este ano, a Comissão Provincial de Proteção Civil registrou 859 residências inundadas, o que quer dizer que houve uma redução de menos 1.474 residências. No ano passado registramos cerca de 20 e poucos mortos, então estamos muito bem. O responsável disse também que as dinâmicas implementadas levaram a uma redução considerável de casos de sinistralidade na cidade. Isto foi fruto das ações desenvolvidas ao longo das administrações municipais, né? No que diz respeito a desassoramento das valas de drenagem, a limpeza, a recolha dos resíduos sólidos, ações de sensibilizações que têm sido quase que permanentes a nível da nossa cidade de Cabinda e tanto vilas dos outros municípios, assim como outras ações, como no caso de movimentação das famílias que habitam nas zonas de risco para as zonas mais seguras. Durante o encontro, os membros aprovaram recomendações das administrações municipais trabalharem na manutenção das valas de drenagem, recolha do lixo e sensibilizar as populações a não construírem próximo das valas de drenagem. Está tudo dito por hoje. Já sabe, amanhã tem mais Girassol Jornal a partir das 19h45 e nós contamos consigo. Fique bem. Boa noite.